Meus amigos, aqui quem fala é o seu amigo nerd. E chegamos aí ao terceiro e último vídeo da série de vídeos que eu estou fazendo aí sobre a origem e a história do He-Man. Nos vídeos anteriores nós vimos que o He-Man surgiu na verdade de uma recusa da Mattel em produzir a série de action figures ou bonecos de ação para a linha ali dos filmes do Star Wars do George Lucas. Vimos também que depois a Mattel se arrependeu e tentou conquistar aí um pouco da fatia desse mercado de ficção científica e filme de terror espacial. Vimos que o He-Man começou com 3 protótipos, que não tinham nada a ver com o que é hoje a série do He-Man. E que também o He-Man, sim, bebeu um pouco na fonte do Conan, uma vez que a Mattel, de forma muito inteligente, chegou até a contratar um dos ilustradores mais famosos que eram responsáveis pelas ilustrações da revista do Conan. E na série de 1983 da Filmation, nós vimos que foi um pouco alterada a ideia da espada do poder. Por quê? Porque originalmente nos quadrinhos elas eram sim duas metades de uma mesma espada, porém a do esqueleto era de uma outra dimensão, que ele usou para vir para cá, e aqui ele tentava pegar a espada do He-Man para trazer o resto da espécie dele para a Eternia. Já no vídeo 2 nós vimos que He-Man poderia sim ter tido mais 2 continuações, além do spin-off da She-Ra, se tratando ali dos 2 Heroes, o antepassado do He-Man numa prequela e o filho do He-Man que estaria vivendo uma aventura em sequência ali das histórias do Mestres do Universo. E que também essa história do segundo Hero foi descartada juntamente com a do primeiro Hero, e essa história do segundo Hero acabou se tornando ali a malfadada das novas aventuras do He-Man de 1990, onde ali o Adam acaba substituindo o Hero no enredo da história e que foi um fracasso tremendo. Tivessem colocado ali o Hero na história desde o começo, talvez ali tivesse salvado a história. E que a série de 2002, apesar de ter um bom roteiro, bem estruturado, tinha qualidade de animação, não fez sucesso nos Estados Unidos, não emplacou e acabou também sendo cancelada na segunda temporada. E agora nós vamos ver na última parte, nesse terceiro vídeo, as séries que chegaram para Netflix e também um pouco mais dos quadrinhos onde o He-Man teve participação. Mas antes disso eu peço para vocês que dê aquela caprichada no like no canal. Você que me acompanhou até aqui, você que está gostando dos vídeos, você que assistiu os outros 2 vídeos, capricha no like, deixa aquele like no canal, se inscreva no canal você que não é inscrito, compartilhe e comenta, dê a sua opinião, o que você achou, você gostou dos vídeos, você não gostou dos vídeos, faltou alguma coisa, você já sabia a história do He-Man, você não sabia, belezinha? Compartilhe o vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Isso vai ajudar o canal Amigo Nerd a se tornar um grande canal de amigos no YouTube. Me deixe ser o seu Amigo Nerd. E agora, sem mais delongas, vamos para a terceira parte do vídeo sobre a história do He-Man. Existem mais 2 crossovers do He-Man que merecem destaque. O primeiro deles ocorre após os jogos Injustice 1 e 2. A história do jogo Injustice, para quem não conhece, esse jogo de 2013, ele ocorre da seguinte maneira. O Super-Homem, ele é enganado pelo Coringa, né? O Coringa arma uma bomba atômica na cidade de Metrópolis, liga essa bomba atômica aos batimentos cardíacos da Lois Lane. Ao mesmo tempo, o Coringa consegue ter acesso ali à toxina do medo do espantalho, ele altera essa toxina do medo para que provoque efeitos mais alucinógenos. E ele consegue infectar o Super-Homem com isso. Então o Super-Homem mata a Lois Lane, que estava grávida de um filho dele que ele não sabia. Ele mata a Lois Lane achando que ela é o Apocalipse. O Super-Homem, para se vingar, ele mata o Coringa. Ele atravessa o peito do Coringa com o punho dele na frente do Batman, inclusive. Esse game do Injustice, ele virou uma animação agora lançada pela DC esse ano. Foi bem criticada a animação porque falaram que mudou muito a história. Eu, sinceramente, não assisti. Então esse jogo fez muito sucesso, foi um jogo que é de grande repercussão porque mostra um Super-Homem ditador a partir desse evento. O Super-Homem enlouquece e tenta tomar as rédeas do mundo para si. O Batman se opõe a isso, como sempre o Batman, e aí tem o embate dos dois e o Super-Homem acaba preso na Zona Fantasma. Esse é o jogo 1. No jogo 2, o que ocorre? O Brainiac percebe que a Terra está vulnerável e invade a Terra. O Batman é obrigado a soltar o Super-Homem para enfrentar o Brainiac, que é o único que podia com o Brainiac. O Super-Homem mata o Brainiac e toma a tecnologia do Brainiac para si e escraviza o Batman. Ou seja, dessa vez ele vai e consegue se livrar do Batman. Aí após isso a Resistência fica sem ter alguém que tenha poder suficiente para combater o Super-Homem. Nisso é que entra a história do He-Man. Por quê? O crossover acontece da seguinte maneira. O Super-Homem tentando tomar controle de todos os mundos, de todas as realidades. E nisso ele acaba chegando até Eternia, porque uma das fraquezas do Super-Homem é a magia. Então o Super-Homem descobre que Eternia é um reduto de magia. Então o Super-Homem avança sobre Eternia, aí ele faz uma aliança com o Esqueleto, inclusive. A Rainha Marlena, por ser terráquea, vem até a Terra, ela pede ajuda para o John Constantine. O John Constantine contacta a Resistência,
que ali tem agora o Damian Wayne, filho do Batman, como líder, né? Depois que o Batman foi lobotomizado pelo Super-Homem. Aí eles vão até Eternia e lá em Eternia eles recrutam o Adam. O He-Man ele tinha abandonado o trono depois que ele lutou com o Faker, né? Porque o Faker ficou com o trono um período e o povo da Eternia preferiu o Faker que o He-Man. O Faker, para quem não lembra, é aquela cópia do He-Man, né? Criado pelo Esqueleto. E o povo acaba preferindo o Faker porque o Faker ele pune com mais rigidez os vilões, né? Então o He-Man vem para a Terra junto com a Resistência. Ele enfrenta o Super-Homem. No primeiro combate ele acaba ferido. No segundo combate ele já tem uma vantagem sobre o Super-Homem, né? Ele enfia a espada no peito do Super-Homem. O Super-Homem acaba não morrendo porque ele é salvo pela tecnologia do Brainiac. E aí o Super-Homem também fica de saco cheio de Esqueleto, acaba matando o Esqueleto. E eles vão pro terceiro embate. O He-Man consegue sair campeão de novo. E aí o Super-Homem é preso novamente. Dá muito trabalho, mas eles conseguem finalmente prender o Super-Homem novamente. Deixa a Eternia e deixa a Terra em paz. E Eternia, no caso, sem a presença do Esqueleto que tinha sido morto pelo Super-Homem. O segundo crossover que merece destaque também ocorre entre o He-Man e a Liga da Justiça dessa vez. O He-Man vem para a Terra e eles acabam entrando em confronto. E dessa vez a luta entre o Super-Homem e o He-Man é muito curta. O He-Man não perde muito tempo. O Super-Homem ataca o He-Man. O He-Man ele não tá pra brincadeira, ele pega a espada dele e enterra no peito do Super-Homem ali. A luta não dura 10 segundos. Lembrando que o Super-Homem ele é vulnerável à magia e o Adam, a espada do He-Man, é só magia, é puramente mágica. Então ele atravessa o peito do Super-Homem, o Super-Homem morre. Depois tem todo um processo para trazer o Super-Homem de volta. Então eles acabam unindo forças e conseguem derrotar o Esqueleto, que havia fugido para a Terra, e começar toda a treta. O Esqueleto ele havia perdido para o He-Man, e aí ele resolve acessar os poderes mágicos do planeta Terra para ter força para enfrentar o He-Man. Então, basicamente, tudo acontece por causa do Esqueleto. Desde a morte do Super-Homem até o retorno dele, em decorrência dos atos do Esqueleto. Mas no fim eles derrotam o Esqueleto e conseguem ali manter uma certa amizade com a turma do He-Man voltando para a Eternia. Ainda no universo expandido do He-Man, nós temos a questão do multiverso, exatamente. O He-Man tem um multiverso no universo expandido dele. Esse multiverso nós temos ali a Anti-Eternia. A Anti-Eternia fica no universo de Antimatéria. Então é um lugar onde é tudo o oposto do que é na Eternia normal. Nesse lugar, por exemplo, nós temos ali o Anti-He-Man, que é o oposto do He-Man. O Anti-He-Man é mau e o He-Man é bom. Nós temos o Anti-Keldor, que não se tornou o Esqueleto e é o herói desse universo. A contraparte dele é o Esqueleto, que é maligno no universo do He-Man. Então o Anti-He-Man invade a Eternia para tentar tomar conta de Eternia, né, para tentar derrotar o He-Man e conquistar o lugar. E o Anti-Keldor vem junto para tentar impedir que isso aconteça. O Anti-He-Man se alia ao Esqueleto e o Anti-Keldor se alia ao He-Man. Mas o Anti-Keldor e o He-Man conseguem derrotar o Anti-He-Man e o Esqueleto. E detalhe, o Anti-He-Man ele tem o Anti-Castelo de Grayskull e ele tem até a Anti-Espada do Poder. Então é um conceito bem interessante ali de mundos paralelos, de universos alternativos, que é bem a cara aí da DC, que tem várias realidades, cada realidade ali com uma nuance diferente da outra, seja na questão de bem e mal invertidos, seja na questão de quem ganhou a Segunda Guerra ou não, e por aí vai. Esse conceito é aplicado também às histórias do He-Man. É uma coisa interessante de se ler. Então essas são algumas histórias em quadrinhos do He-Man que eu acho que merecem destaque, né? Principalmente os crossovers. Eu acho uma ideia bem legal esses crossovers. E o que mais ficou legal na minha opinião nem foi tanto o do Super-Homem, mas sim do Thundercats, que era a série rival do He-Man na década de 80, né? E agora nós vamos falar um pouquinho aí das duas séries que estão na Netflix. A primeira é o Savannah Eterna. O Savannah Eterna, ele pega essa questão das séries e ele ignora a série de 1990 e a série de 2002 exatamente, na minha opinião, por elas terem sido canceladas. São séries que não tiveram muito êxito, né? Então não faz muito sentido você querer dar uma continuidade a uma coisa que não fez sucesso. Então eles pegam em parte do ponto que a série Mestres do Universo da Filmation teria acabado em 1985, né? Que é ali o ponto do clímax da batalha entre o He-Man e o Esqueleto, que tem vamos colocar ali uma certa decisão. O Esqueleto ele sai vitorioso, né? Ao contrário do que todo mundo pensava, ele consegue ali ter acesso aos poderes de Grayskull, né? E ele também dá um jeito de matar o He-Man, e o He-Man teria continuado morto, não fosse ali os esforços do pessoal para trazer ele de volta, principalmente a questão da espada. O Adam resolve voltar junto,
mas a ideia principal era trazer a espada de volta, que era ali a fonte da magia de Eternia, né? Agora, eu acho que teve alguns pontos positivos na série. Teve, por exemplo, no caso, o Esqueleto ficou um vilão mais esperto, mais sagaz, né? A Teela teve uma participação um pouco melhor, né? Ela era mais um coadjuvante de luxo, tinha uma personagem que aparecia, mas não tinha um papel meio crucial. Essa questão da Teela já tinha mudado também na série de 2002. Ela já estava ali um personagem mais importante. Outra coisa que nós tivemos também de positivo foi a animação em si é muito boa, né? O desenho é muito bem feito, os efeitos especiais são muito bons, né? Acho que ficou bem legal ali. É um estilo um pouco de mangá. Agora, o que eu acho ali o que não ficou muito legal é o seguinte, né? A forma que o Kevin Smith tratou as espadas. Como eu já falei anteriormente em outros vídeos, se ele está seguindo a série que acabou em 85 do Mestre Universo, ele tem que levar em consideração que as espadas eram duas espadas, né? E não duas metades, né? Ou não duas espadas que formaram uma. E fazendo isso, ele ignora ali o Hordak e a She-Ra, que na meu ver, na série de 2002 teriam ficado melhor explicado a existência deles, né? Eu acho que o roteiro da série de 2002 estava melhor estruturado, estava mais coeso. Nós tivemos também aí uma inovação do Adam acessar os poderes do He-Man sem a necessidade da espada e até dele conseguir se transformar ali no He-Man selvagem. Para não ser injusto com o Kevin Smith, eu fui dar uma procurada na internet mais profundamente para ver se eu conseguia achar de onde ele está tirando essa ideia do He-Man selvagem. Eu acabei encontrando. A ideia do He-Man selvagem ele deve estar usando de um minibook lançado pela Mattel em 1981, que se chama He-Man e a Espada do Poder. Esse minibook é muito antes do que foi estabelecido pela Filmation quando fez a série de 83. Então a história do minibook é a seguinte: o He-Man ele é um cara de uma tribo, né? Ele é um selvagem ali que habita uma tribo de selvagens ali em Eternia. Ele inclusive o visual dele é só a tanguinha, daí que vem a origem da tanguinha do He-Man, aquela tanguinha felpuda. Suspeitei desde o princípio. E um belo dia ele resolve dizer para a tribo dele que ele pressentiu que o castelo de Grayskull estava em perigo e que ele ia começar a fazer uma jornada para defender esse castelo. E ele é um cara muito forte, ele é o campeão da tribo, vamos colocar assim. É o guerreiro mais forte da tribo. E aí ele inicia essa viagem até o castelo de Grayskull e no caminho ele vê uma mulher sendo atacada por um monstro. Essa mulher é uma mulher verde com uma armadura de cobra e ele acaba defendendo essa mulher. Ele derrota o monstro, espanta o monstro e essa mulher, para premiar ele, ela leva ele até um local onde ela guardava umas relíquias e ela revela que ela é uma feiticeira e ela diz o seguinte: olha, essas relíquias foram entregues a mim há muito tempo pelos cientistas de Eternia, que elas são anteriores até às grandes guerras eternas. E eu tô guardando desde então para dar para alguém que seja digno. E aí ele entrega pro He-Man o cinto, aquele peitoral dele, ela entrega as botas e ela fala para ele que isso vai dar para ele até mais força do que ele já tem. Ele tinha uma força bizarra e isso vai ampliar a força dele. E aí ela fala para ele: agora você vai até o castelo de Grayskull para defender o castelo. E ele continua seguindo a jornada, depois de ter aceito os presentes dela. Então nessa jornada, no meio do caminho, ele tá lá arrebentando uma montanha com a mão, dando um murro na montanha para fazer uma casa, né? Que coisa, não? Jeito fácil fazer uma casa, hein? Derrubar a montanha na porrada, mas enfim, tá lá o He-Man dando porrada na montanha. Aí chega o mentor e fala para ele que ele tinha que ir com ele rapidamente porque tinha uma pessoa em perigo e ele precisava ajudar a salvar. E o mentor inclusive chega com uma carruagem real. Essa pessoa que estava em perigo, na verdade, era a Teela, que na verdade o nome dela era Teela. E ela era uma deusa guerreira. Então ela era da realeza, inclusive. E aí ela está sendo perseguida pelo Esqueleto e pelo Homem-Fera. E ela monta um unicórnio, tá vai vendo? Aí eles perseguem ela enfrenta eles, mas eles conseguem dominar ela e ela desmaia. Aí eles vão até o castelo de Grayskull com a Teela desmaiada. O Esqueleto manda a porta do castelo de Grayskull baixar, porque ele tem metade da espada do poder, que inclusive ele usou para vir para Eternia. E ele quer a outra metade que está dentro do castelo para poder acessar a dimensão dele de novo e trazer quem estava na dimensão dele para a Eternia, que é a raça dele, para dominar a Eternia. Então esse é o objetivo do Esqueleto. Dentro do castelo, ele acaba encontrando o He-Man, que já tá lá. Aí eles se enfrentam, né? O He-Man acaba tendo uma ajuda da feiticeira, que aparece de novo, e se revela que ela era a feiticeira de Grayskull. Aí ela pega essa espada, né? Essas duas espadas, ela junta essas duas metades, que formam a espada do poder, só que detalhe,
Vamos colocar assim, é a parte da frente e a parte de trás da espada, pra vocês entenderem a metade, como tá aí no desenho. Ela junta as duas e fala que ninguém mais vai acessar o interior do Castelo de Grayskull sem merecer, e dá a espada pro He-Man. E aí ela espanta o esqueleto de lá, e fica a Teela, o mentor, e o He-Man espiando o esqueleto, o Homem-Fera fugindo. E ele fala que o pôr do sol é o bom presságio para Eterno. Então o que nós temos aí? Nós temos um conceito do He-Man selvagem, o seguinte: o Kevin Smith diz que ele acessa agora o poder de Grayskull sem a espada. Na verdade, a espada não serve para nada. A espada, a força do He-Man, ela já era natural dele, do He-Man selvagem. E aí foi ampliada pela armadura. Então esse negócio de se transformar sem a espada para ter a força, se você for ver, tá errado. Até do original. Por quê? Porque o He-Man já era forte. A força era natural dele. Ele, não era a espada que deixava ele mais forte. Se você fosse seguir ao pé da letra, seria a armadura que a feiticeira deu para ele. Outra coisa é a questão das duas espadas, que é a origem do esqueleto. O esqueleto é um cara de uma outra dimensão que foi parar em Eterno e agora quer trazer a espécie dele para cá. O He-Man, ele é um selvagem, é de uma tribo. Ele não é príncipe, ele não é nada. Ali quem tem um pouco de realeza é a Teela. Então é muita coisa que era o esboço do que foi feito e estabelecido pela Filmation. Daí agora ele voltar lá atrás para tentar mudar isso na série que ele alega que é uma sequência, seria muito mais fácil você fazer um reboot da série, como está acontecendo com o GCI, com a série de GCI da Netflix. É uma continuação com tom de reboot? Também não é, entendeu? Então eu acho que ele está pegando conceitos anteriores ao que a Filmation estabeleceu, que foi ela que organizou a cronologia e o universo do He-Man, inclusive dando uma origem melhor para os personagens, fazendo com que o esqueleto já estivesse ali, a Teela fosse filha da feiticeira, e não fosse mais uma deusa guerreira. Mas enfim, essas alterações que o Kevin Smith está fazendo, ele está meio que desfazendo o que a Filmation fez. Então eu acho que fica meio contraditório isso para a história. E eu acho que ele não devia ir por esse caminho. Mas enfim, é ele que é o produtor da série e ele sabe o que ele está fazendo. Mas a maioria das pessoas que assistem o He-Man não entendem isso, entendeu? Eles entendem como se o cara estivesse mudando tudo. E de fato tá. Outra coisa que eu acho interessante também nessa série é que ainda não se falou, em nenhuma série se fala, quem que é o pai da Teela, meu? Pô, Kevin Smith, como ele tá fazendo algumas alterações, ele poderia, por exemplo, pegar o Rei Handler e colocar como sendo o pai da Teela, o verdadeiro pai da Teela. E aí o He-Man teria uma irmã e a Teela conseguiria acessar os poderes do Castelo de Grayskull também, se transformar na She-Ra. Pode ser que aconteça isso, porque ele já mudou algumas coisas, né? Vamos ver. Até então, não se sabe quem que é o pai da Teela. Na série original também não é falado. A única coisa que se diz é que o Duncan encontrou a Teela no ninho do Zoar. E em 2002 dizia que a feiticeira era casada com o Grayskull, só que isso foi 500 anos antes. Então a Teela também tem 500 anos de idade. Vamos ver se vai ter uma solução para esse mistério. Não que eu acho que essa seja a maneira correta de trazer a Dora para a história. Mas da cabeça do Kevin Smith a gente pode esperar qualquer coisa, né? Outra coisa também que nós temos de interessante é o fato do tom do desenho ter mudado, né? Ficou um desenho um pouco mais sério, até por isso que depois teve a série de CGI, que é um tom mais infantil, né? Eu acredito que a Netflix tenha dividido bem isso, a série para adolescente e adulto, série para criança, para dar um tom mais sério aí às aventuras do He-Man. E por fim, o que eu acho que vale a pena destacar é que nós esperamos que essa série tenha aí uma continuação, vamos ver o que está acontecendo. Eu acho que vai acontecer, eu acho que é muito válido tentar trazer o He-Man de volta, né? É um desenho que marcou a infância de muita gente, foi muito legal. E eu acho que nisso o Kevin Smith teve mérito. Ele teve aí algumas pisadas de bola, algumas coisas fora que ele fez, né? Mas isso aí é aquele negócio, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Enfim, ele está tentando contar a história do ponto de vista dele, mas a gente tem que lembrar que se não fosse o Kevin Smith, a gente estaria falando dessa série agora. He-Man seria um assunto do passado. Já a série de CGI da Netflix, eu acho que ela é interessante pelo seguinte: diferente dessas outras séries que nós falamos, ela tem uma abordagem melhor do início da história, porque nós vemos o Keldor como um ser humano. Isso nada mais é do que um reboot da série do He-Man. Eles estão começando a contar a série de novo, de uma forma mais clara. Aí você tem o Keldor, você tem a presença dele ali no palácio,
ele ensinando o Adam, instruindo o Adam, conversando com o Adam, dá a entender que o Adam tem uma admiração pelo Keldor. Ele era muito fã do tio dele, gostava muito do tio dele. Estabelece-se de fato que o Keldor é irmão do Randor, ele tem o acesso à Espada do Poder, e aí no caso, nessa tentativa de acessar, ele acaba se transformando no esqueleto e por aí vai. Então isso é uma releitura, é um reboot da série mesmo, num tom mais infantil do que o da Revelation, que é o Salvando Eterna, que tem um tom muito mais adulto. Então é uma abordagem diferente, eu acho que é uma coisa melhor que nenhuma série fez, né? Todas elas partiram do ponto que o esqueleto já era o esqueleto, independente da forma que ele se transformou, nenhuma delas pegou o Keldor como Keldor. Aqui pegou um pouco próxima disso, foi a de 2002, mas também ela mostra como flashback o surgimento do Keldor, né? Não mostra a relação dele com o Rei Randor. É um pouco mais explicada, tá um pouco mais acertado do que anteriormente, e o tom da série mantém o tom que era a série original, diferente do Revelation, que além de estar mudando muita coisa, tem um tom muito mais sério, né? Que é mais próprio para adolescente, para adulto. Vamos ver se alguma dessas duas séries aí continua, né? Para trazer aí o He-Man de volta, né? E manter a história do He-Man. Vamos ver se a ideia de se mexer com uma coisa que já está estabelecida, ela pode ser bem-vinda e pode ser mal-vinda de acordo com a forma que é executada. Então vamos ver aí como é que essas duas séries continuam. Mas enfim, é isso, pessoal. A ideia era mesmo mostrar para vocês um pouco da trajetória do He-Man, trazer aí desde 76, quando o He-Man foi esboçado, as primeiras ideias dele, do fato curioso que surgiu, né? Tem um documentário no Netflix que fala bastante coisa sobre a história do He-Man. Eu recomendo que quem não assistiu, assista. E também tem um livro que foi lançado em 2005, eu não li esse livro, mas durante a pesquisa para fazer o vídeo eu tive acesso, que é He-Man, a ascensão e queda de uma ideia de $1 bilhão, que foi na verdade a questão do sucesso que o He-Man teve, né, na Mattel, e como conseguir derrubar esse sucesso a ponto da série ter sido praticamente extinta e retomada algum tempo depois. Então é uma coisa que eu acho que vale a pena aí, quem gosta, quem é fã, dá uma pesquisada, dá uma lida. A ideia mesmo é mostrar um pouquinho de como todo esse universo foi criado. Eu vou ficando por aqui, eu sou o seu amigo Nerd. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se você sabe o nome do pai da Tila, deixa seu comentário. Deixa seu like e dá essa força pro canal. Deixa eu ser o seu amigo Nerd. E a gente se vê no próximo vídeo. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre o filme dos Eternos. Quem não assistiu ainda, eu vou fazer um com spoiler e um sem spoiler, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, comenta. E eu sou seu amigo Nerd. E eu fui.